Olá pessoal, aqui é a Isa, cientista brasileira do MIT, morando em Boston, nos Estados Unidos. Estou aqui de volta para trazer mais novidades da ciência contra o coronavírus para vocês. Como eu já falei em outros vídeos, encontrar um medicamento eficaz para tratar da Covid-19 obviamente vai ajudar muito. E hoje nós tivemos uma notícia muito boa da ciência nesse aspecto sobre os testes positivos da dexametasona, que reduziu aparentemente a mortalidade dos casos graves da doença, salvando a vida de 1 a cada 8 pessoas internadas em respiradores e 1 a cada 25 pacientes no oxigênio. Esse teste parece que foi promissor para as pessoas que estão em estado grave no hospital. Repito, só para os casos graves internados no hospital. Não é para você sair comprando esse remédio na farmácia, não. Não se automedique. Não tome remédio sem orientação médica, beleza? Vou comentar mais sobre isso no próximo vídeo, porque isso foi só um press release, uma nota da mídia. A gente ainda não viu nenhum artigo, não viu nenhum dado ainda que mostra, que isso é realmente verdadeiro. Então quando sair eu vou comentar mais pra vocês, beleza? Além disso, como você pode ver, esses medicamentos eles ajudam, mas eles não vão ser uma cura milagrosa que vai resolver o problema da Covid-19. A única coisa que vai resolver mesmo o problema da pandemia é o desenvolvimento de uma vacina eficaz para imunizar a população mundial contra o coronavírus. Já temos 136 preparações biológicas candidatas à vacina sendo desenvolvidas e testadas no mundo em laboratório, isso segundo a OMS. 10 dessas preparações biológicas já estão em fases clínicas, fases de testes em humanos, o que é uma coisa fenomenal. Assista o meu último vídeo sobre vacinas para aprender o que são vacinas, como elas são feitas e quais são essas vacinas candidatas para combater a Covid-19. Bom, na semana passada o governo de São Paulo fechou uma parceria com a empresa farmacêutica Sinovac Biotech da China, uma empresa chinesa, para produção e testes de uma vacina que já está em estado avançado. E essa vacina foi batizada de Coronavac, é o nome dela. Aí no sábado passado, a Sinovac, que é essa empresa chinesa, anunciou que o teste de fase 1, que é o primeiro teste para ver se a vacina é segura, se ela é bem tolerada, se não tem nenhum efeito colaterais. Então eles anunciaram que a vacina passou esse teste e não teve nenhum efeito colateral, foi bem tolerada. Então isso permite a eles avançar nas fases de teste. Como eu disse para vocês, são 3 fases de teste em humanos, 3 fases de teste clínico. Vá lá no meu vídeo para aprender mais sobre isso. Essa fase 1 da vacina da China foi testada em 144 pessoas e agora eles estão fazendo um teste de fase 2 em 600 pessoas. E esse teste vai mostrar se a vacina tem alguma imunogenicidade, se ela induz a produção de anticorpos nesses voluntários. Bom, eles já têm alguns resultados preliminares nos testes de fase 2 que estão sendo testados em 600 voluntários e aparentemente mostrou que a vacina leva à produção de anticorpos neutralizantes em mais de 90% dessas pessoas. Mas ainda não dá para saber nenhum detalhe lendo apenas o press release. Então a gente não tem acesso a nenhum dado, isso foi só uma informação para a mídia. Como eu já disse para vocês, a gente gosta de artigo e reports científicos, a gente quer ver os dados. Mas aí com base nesses resultados preliminares de fase 2, eles resolveram avançar para a fase 3 de testes, em colaboração com o Instituto Butantan no Brasil. Bom, essa vacina da Sinovac, a Coronavac, ela é da categoria de vacinas feitas com o vírus inativado, o vírus morto. Isso é similar à estratégia usada para vacinas contra hepatite A e B e alguns tipos de vacina da gripe. Essa fase 3 de testes, coordenadas pelo Instituto Butantan no Brasil, vai ter como objetivo verificar a segurança, a imunogenicidade e a eficácia. Esse é o teste de verdade para ver se a vacina é eficaz. Será que ela protege contra o coronavírus ou não? E aí vamos testar isso em diversas populações em todo o Brasil. Então não vai ser só em São Paulo não, o teste vai ser feito no Brasil inteiro. E aí com esse teste de fase 3, que é o teste real, que é o teste que vai concluir se a vacina funciona mesmo ou não, a vacina pode ser aprovada para o uso na população. Aí você me pergunta, se essa vacina foi criada na China, por que eles não fazem o teste mais importante, o teste de fase 3 na China, e escolheram o Brasil para fazer esse teste? Bom, a resposta é bem simples e ela é meio doída. A China conseguiu controlar bem o surto do coronavírus. Eles já passaram do primeiro pico, da primeira onda de infecções, enquanto que o Brasil está vivendo a curva ascendente do surto e não tem controle nenhum. Então o Brasil está numa situação muito difícil, muito complicada, tem muito mais vírus circulando no Brasil do que na China.
E eu sei, assim, que tem muita gente comemorando, né, que o Brasil foi escolhido, mas na real a gente não devia comemorar isso não. O Brasil foi escolhido porque a situação aqui é muito feia e muito preocupante. Os voluntários para os testes dessa vacina vão ser as pessoas que estão mais expostas aos vírus. Então, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, bombeiros, pessoas que estão dirigindo ambulância. Então, as pessoas que vão ter maior probabilidade de estar em contato com o vírus e contrair a doença. Os testes da fase 3 dessa vacina no Brasil vão ser feitos de maneira randomizada, às cegas. Eu já contei pra vocês sobre isso, né? Vai lá no meu vídeo das vacinas, mas para resumir, a randomização significa que a decisão de se um voluntário vai receber a vacina real ou um líquidozinho que parece a vacina, mas não é a vacina, ou seja, um placebo, essa decisão vai ser puramente aleatória, meio de sorteio. Então, assim, quando um voluntário chega no hospital para receber a vacina, ele não sabe se ele vai tomar a vacina real ou a vacina placebo, que é só um líquidozinho lá. Isso é o que significa o teste às cegas. E nesse caso vai ser um teste duplo cego. Nem o paciente, o voluntário, ou o médico vão saber se aquele líquidozinho tem a vacina ou um placebo. Aí depois que as pessoas receberem a vacina, a gente vai acompanhar e vai ver depois de alguns meses quantas dessas pessoas que receberam a vacina ou o placebo pegaram o vírus. Quantas dessas pessoas desenvolveram a Covid-19. Será que eles vão estar protegidos? Será que vai ter menos gente pegando a doença no grupo que recebeu a vacina ou ninguém pegando a doença no grupo que recebeu a vacina, comparado com o grupo placebo? Então isso que a gente vai ver. Vai que a vacina é ruim e não protege o suficiente. Vai que o grupo que recebeu a vacina ainda vai pegar a doença. Os voluntários só vão viver a vida normal deles, sem saber se tomou placebo ou a vacina, e aí a gente vai ver. Será que vai pegar ou não vai pegar? E aí, né, a pergunta que não quer calar, quando é que isso vai sair? Quando é que a vacina vai ficar pronta para todo mundo tomar? O Butantan, né, que está coordenando esse estudo, ele vai primeiro submeter, né, para as agências regulatórias de ética de pesquisa, uma proposta de ensaio clínico. Após o aval, a testagem deve ser iniciada por volta de julho. Então, se a vacina funcionar, for aprovada, a Sinovac, né, que é a empresa chinesa, e o Butantan vão firmar um acordo de transferência de tecnologia para a produção em escala industrial, tanto na China quanto no Brasil. E eles estão prometendo que vão fornecer gratuitamente para o SUS. Isso é muito importante. Então, assim, a gente tem que pensar que, eu já tinha falado para vocês que esse é um dos maiores desafios, mesmo se a gente encontrar uma cura milagrosa ou uma vacina milagrosa, é como que a gente vai produzir isso em escala mundial. E uma das coisas mais importantes aqui vai ser a cooperação de governos locais com essas empresas farmacêuticas para construir uma fábrica localmente. Por exemplo, em São Paulo, vamos construir uma fábrica lá no Butantan e vamos produzir a vacina localmente. Então isso é muito importante. Tem que ter essa transferência de tecnologia para o Brasil ter a patente também e saber fazer a vacina em escala, né, para atender a população inteira. Tanto a Sinovac quanto o Butantan, eles estão bem otimistas para aprovar uma vacina em 2021. Então vamos supor que eles terminam os testes de fase 3 em 2021, no início do ano. Aí vai ter todo esse processo, esse trâmite regulatório, né, para aprovar a vacina. E aí, quem sabe, produção em larga escala, né? Se as fábricas já estiverem funcionando, né, operantes e tudo mais. Eu acredito que talvez na segunda metade de 2021, se tudo for perfeito, se tudo der certo, a gente vai ter uma vacina no Brasil para todo mundo. Então vamos torcer. Depende de muita coisa. Depende da vacina funcionar, de a vacina induzir memória, de ter uma fábrica pronta para produzir a vacina com os devidos controles de qualidade em 2021. Tudo tem que sair perfeito. Mesmo se essa vacina não funcionar, a gente já tem 9 outras vacinas sendo testadas em humanos e mais de 100 na fase pré-clínica. Alguma coisa tem que funcionar. Bom, no vídeo anterior eu falei da vacina de Oxford, né, que foi comprada pela AstraZeneca. E aí vocês podem olhar aqui para aprender mais sobre ela. Mas essa vacina também vai ser testada no Brasil. A fase 3 dessa vacina vai ser feita no Brasil, em colaboração com o laboratório Biomanguinhos da Fiocruz. Então, essas duas vacinas, então, a vacina da China e a vacina de Oxford, vão ser testadas no Brasil em milhares de voluntários, e essas são as vacinas mais avançadas até o momento. E aí a gente também tem que prestigiar a produção local de conhecimento. Lembra que daqueles 136 preparações biológicas candidatas à vacina que estão sendo testadas em laboratório, que eu falei no início? 2 deles são puramente brasileiros, 100% produzidas no Brasil. Uma delas é da USP, do INCOR, liderada pelo professor Calil, e uma outra preparação de vacinas está sendo produzida na UFMG em colaboração com a Fiocruz. Então, essas vacinas ainda estão na fase, estão bem anteriores, na fase pré-clínica.
estão sendo testadas em modelos celulares e animais. Se tudo der certo, elas vão passar para o teste em humano, que é o teste clínico, e isso demora ainda um tempo, né? Então elas estão bem atrás dessas duas vacinas que eu comentei para vocês. Aí você pode me perguntar, se já tem essas vacinas tão adiantadas, por que a gente está testando outras vacinas? Por que a gente está desenvolvendo outras vacinas? Um deles é que mesmo que essas vacinas não fiquem prontas na velocidade da vacina da China e da de Oxford, essas vacinas podem nos preparar para as próximas pandemias. Essas vacinas que eu falei para vocês de Oxford e da China, elas não foram criadas do zero. Elas foram criadas com base no conhecimento que esses dois lugares já estavam desenvolvendo para outros coronavírus, para o MERS e para o SARS. Então assim, o conhecimento, principalmente para produzir vacina, que é uma coisa tão específica, não vem do nada. É uma coisa que a gente constrói. Então por isso que é tão importante apoiar, né, o investimento em ciência, investimento nas universidades brasileiras, para a gente criar conhecimento. A outra pergunta que o pessoal está me fazendo é, o que pode dar errado? Então, várias coisas podem acontecer. Pode ser que a vacina não funcione, pode ser que não vai ter resposta imune, pode ser que a dose que foi escolhida para a fase 3, ela funcione em pessoas saudáveis, mas aí não é suficiente para induzir uma resposta imune em idosos, ou em pessoas com doenças crônicas, ou crianças, né? Então, tudo isso a gente ainda não sabe, né? Porque os testes de fase 1 e 2 são feitos em pessoas saudáveis, não são feitos com milhares de pessoas, então a gente não sabe, né? Pode ser que a gente vai precisar de mais de uma dose da vacina para a gente se proteger, e a gente tem vários exemplos, né, de vacinas que a gente toma mais de uma dose. Pode ser que a imunidade que a gente vai desenvolver não é permanente, pode ser que daqui a um ano a gente não vai ter mais imune e a gente precisa de outra vacina, pode ser que seja 6 meses, pode ser que seja um mês, a gente não sabe. Pode ser também que a gente vai ter azar, e essa vacina vai ser tão desafiadora como é a vacina da dengue, por exemplo, devido a um efeito colateral chamado facilitação dependente de anticorpos, a sigla em inglês é ADE. Nessa facilitação, o vírus ele usa o anticorpo que o organismo está gerando em resposta à vacina para facilitar a sua entrada na célula-alvo. Até o momento isso não foi um problema nos testes, né, que eu já comentei para vocês, mas a gente só vai saber na real quando testar na fase 3 para milhares de pessoas. Enfim, tem muito caminho ainda para a gente andar, e é por isso que é tão importante testar nessas milhares de pessoas, testar em gente de todas as idades, com diversas doenças, para ver se a vacina funciona mesmo para todo mundo. Bom, até a vacina ficar pronta, o que a gente pode fazer é continuar praticando o isolamento social, ficar em casa o máximo que a gente puder, proteger a nossa saúde, proteger a nossa família. Então eu espero que todo mundo fique saudável e até a próxima.